Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje eu trago uma palavra para o teu coração que encontra-se no livro de Apocalipse 20, aonde Jesus disse assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu quero começar contando um pouquinho, de como eu abri a porta do meu coração para que Jesus entrasse e terminasse a boa obra que Ele tem para minha vida. Na minha infância, eu sempre fui uma pessoa assim, alegre, sempre fui disposta, sempre procurava me enturmar com todo mundo, E graças a Deus eu louvo ao Senhor porque eu tive uma infância, uma verdadeira infância, que hoje a gente não pode estar proporcionando mais para os nossos filhos coisas que a gente viveu lá atrás, no passado, E eu sempre fui também um pouquinho autoritária, sempre tive aquela disposição de me envolver nas coisas, de tomar a frente das coisas. Sempre fui muito assim, ativa, E com o passar do tempo, quando eu já fui começando a ficar mocinha, as coisas começaram a mudar, porque a gente vai começando a aprender algumas coisas, ter algum discernimento, ou melhor, um pouco de discernimento que a gente acha, que nós temos. E eu sei que eu comecei já a mudar um pouquinho, Eu comecei já a recuar, eu já não queria mais tomar a frente das coisas, eu já ficava um pouquinho mais tímida em certas situações, principalmente na época da escola. Eu me recordo que sempre quando tinha alguma coisa, alguma apresentação, meus colegas sempre queriam me colocar no papel principal, me dar um papel de destaque nas peças teatrais. E eu comecei a recuar, eu comecei a ficar tímida e eu não queria. Eu sempre dava um jeitinho de me esquivar, de pegar um outro papel que eu ficasse mais escondida. E hoje eu me pergunto, o que fez eu mudar? Porque quando eu era criança eu participava de tudo, eu não tinha vergonha, eu não era tímida. Todos os desfiles eu fazia questão de estar ali presente, as peças teatrais eu decorava os textos, eu participava de tudo, e tudo com muita alegria. Eu tinha essa disposição, essa alegria, e com o passar do tempo, acho que a gente vai começando a enxergar a vida com outros olhos, e eu comecei a ficar um pouco tímida. Então certas coisas que eu queria fazer, às vezes eu deixava de fazer porque algo travava. E aí eu recuava, e isso foi me acompanhando e me acompanha até os dias de hoje. Claro que hoje muitas coisas têm mudado na minha vida, o Senhor tem trabalhado muito de dentro para fora, E eu sempre fui disposta e alegre. Só que, com o passar do tempo, chegou um certo momento da minha vida que eu comecei a me questionar, eu comecei a me perguntar: por quê? Por que certas coisas começaram a mudar, Certas atitudes, certos comportamentos, a forma de pensar de antigamente, as atitudes de hoje. E eu comecei a ter algumas respostas dos meus questionamentos. Hoje eu luto com muita coisa. Eu peço a Deus ainda que trabalhe muito no meu interior e que tire muitas coisas que eu sei que ainda não agrada ao Senhor da minha vida, Eu sei que eu preciso vencer algumas coisas. E com o passar do tempo, eu me recordo que naquela época
tudo que falava, não, Tamires, vamos fazer e tal. E eu tava dentro. Eu sempre tive, nunca fui de dar passos para trás e recuar e pensar, né? Às vezes eu agia até por um pouco de impulso, porque eu sempre fui um pouco autoritária, né? Eu sempre tive um pouco desse autoritarismo dentro de mim devido à minha criação, né? E coisas que, graças ao Senhor Jesus, hoje o Senhor tem me transformado bastante. Às vezes procurava uma encrenquinha ali, aquela, né? Tomava dor de outro, e ia, enfrentava mesmo. Mas o Senhor vem nos moldando, o Senhor vem nos transformando. E onde eu quero chegar com tudo isso? Quero chegar na parte que eu me tornei uma pessoa muito tímida. Uma pessoa que eu comecei a me retrair um pouco em algumas situações da minha vida. E aí, um determinado tempo, né, no auge da minha felicidade, no auge de tudo correndo bem, que graças a Deus eu sempre fui uma pessoa de buscar o Senhor acima de todas as coisas. Não tinha o conhecimento, não tinha feito a aliança que hoje eu fiz com Jesus, mas eu sempre fui muito de oração. E aí o Senhor sempre me concedia todas as coisas. Então eu achava que, na minha cabeça, era meio difícil eu um dia chegar a tropeçar, falta de maturidade, né? Falta de experiências. E em um determinado momento da minha vida, infelizmente, eu caí. O Senhor permitiu certas coisas na minha vida para me mostrar coisas maiores, para me fortalecer, para me capacitar, para tirar algo que não agradava o Senhor de dentro de mim. E o mais lindo é que o Senhor, Ele não desiste de nós, Ele não nos abandona. Mesmo às vezes em momentos das nossas vidas, a gente abandona Ele. E eu me recordo que nesse período, né, que eu passei por uma situação muito difícil, eu comecei a contender com o Senhor. Porque eu comecei a pensar em toda a minha trajetória, na minha infância, na minha adolescência. E sempre fui bem-aventurada em todas as coisas que eu fazia. O Senhor sempre me concedia do simples a coisa assim mais que eu achava impossível. O Senhor sempre me concedeu todas as coisas. E eu achava aquilo o máximo. Eu achava aquilo o máximo. Eu tão novinha, sem conhecer nada, sem entender nada, colocar sonhar demais. Sonhava e ia pro joelho e orava. E Deus, ele concedia tudo que eu pedia, o Senhor fazia. E eu achava aquilo muito lindo. Eu achava aquela intimidade com o Senhor muito linda. E aí, chegou uma época que aconteceu uma coisa muito grave na minha vida. O Senhor permitiu algo muito grave acontecer. E eu comecei a não entender por que o Senhor permitiu tudo aquilo. Eu comecei a me fazer perguntas: por que o Senhor me abandonou, né? Que a gente começa, no momento da prova, da dificuldade, a gente começa a achar que o Senhor nos abandonou. E bem assim eu fiquei. Porque o Senhor permitiu certas coisas na minha vida. Mas o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor sempre fez tudo, o Senhor sempre me deu tudo, o Senhor sempre cuidou de mim, desde o ventre da minha mãe. E a gente começa a analisar e voltar no passado e ver todas as coisas que a gente já passou e que o Senhor esteve ali presente conosco. E simplesmente, em um belo dia, tudo desmorona, né? Você passa o auge da decepção, da dor, do sofrimento, do medo, da incerteza. E eu comecei a me questionar, eu comecei a endurecer o meu coração para as coisas que estavam acontecendo e achar que o Senhor tinha me abandonado, que o Senhor tinha deixado de cuidar de mim. Mas o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele cuida de nós com muito amor. O Senhor cuida de nós com muito amor.
E no auge da minha situação, da minha dor, da minha decepção, eu me recordo que um dia uma amiga, né? Amiga querida que faz parte da família. Ela um dia chegou pra mim e falou bem assim: Tamires, vamos na igreja comigo. E assim, eu tava tão arrasada, eu tava tão destruída, eu tava tão sem fé. Todos os meus sonhos, tudo que eu pensei na minha vida, tudo que eu concretizei, pra mim, tava tudo destruído. Não fazia sentido. Pra mim era como eu ter nadado e morrido na praia. Nada fazia sentido. Tava muito confusa, muito desanimada, muito fraca espiritualmente. E eu não entendia. Porque o Senhor tinha me abandonado. Porque o Senhor tinha permitido acontecer certas coisas na minha vida. E assim, nem vontade de buscar, de conversar com o Senhor eu tinha mais. Porque eu passei uma época da minha vida que o Senhor me deu tantas coisas, o Senhor concedeu tantas coisas ao meu coração, todos os meus sonhos o Senhor realizou, que eu comecei a botar o Senhor em segundo plano na minha vida. E eu sabia, desde novinha eu sabia que o Senhor tinha algo comigo. Eu sabia dentro de mim que tinha algo diferente. Que tudo que Ele me dava mesmo assim continuava um vazio no meu coração. Que esse vazio não era preenchido com as coisas materiais, com as coisas terrenas. E eu sempre soube, mas eu tinha um medo porque eu não entendia. Que eu sentia algo muito grande dentro de mim, mas eu não entendia nada. Eu só sabia que tinha algo diferente. E assim eu fui me encantando com as coisas do mundo, né? Com as prosperidades terrenas, com as coisas, as graças que o Senhor me dava, concedia eu alcançar. E eu fui começando a colocar o Senhor em segundo plano na minha vida. Fui deixando de orar menos, não orava mais com tanta frequência como eu falava com o Senhor. Quando eu queria alcançar alguma coisa, eu já não consultava. Eu ia e fazia, e pela graça do Senhor, Ele me concedia o desejo do meu coração. E assim, eu não tenho o que reclamar do Senhor. O Senhor sempre cuidou de mim. Hoje eu consigo ter essa visão. Hoje eu consigo voltar atrás e começar a lembrar de situações, de trajetórias que eu passei lá atrás, no passado. E hoje eu consigo enxergar, nossa, como a mão do Senhor esteve ali comigo. Nossa, isso foi o Senhor que me permitiu passar. E eu sei que foi passando e eu fui deixando o Senhor mais de segundo plano na minha vida. Aí eu me recordo que uma amiga minha uma vez chegou pra mim e disse, muito usada por Deus, ela chegou pra mim e disse bem assim: Tamires, está vindo algo muito difícil, algo que será uma grande destruição. Eu lembro com essas palavras, algo que será uma grande destruição na sua vida. Mas eu te digo uma coisa, vai passar. E tudo voltará ao seu devido lugar. Isso foi logo quando eu comecei a provar da bondade do Senhor, da graça dele na minha vida. E assim, eu não levei muito a sério o que ela me falou, porque eu pensei, em um certo momento da minha vida, eu parei e pensei e falei, mas o que será de tão grave que pode acontecer na minha vida? Porque, graças a Deus, tudo que eu sonhei, tudo que eu conquistei, hoje eu tenho. E eu tô vivendo bem, graças a Deus, não me falta nada. O Senhor sempre cuidou de mim, o Senhor sempre me amparou. E aí, deixei passar. E eu me recordo que no momento da prova, quando realmente veio a destruição,
momento da prova, eu lembrei dessas palavras dela. E eu falei o que o Senhor quis me mostrar. E eu entendi que o Senhor precisava tocar em algo profundo, profundo do meu coração. Eu sabia que o Senhor precisava permitir algo muito forte para que eu voltasse a minha intimidade com Ele, porque eu estava perdendo aos poucos a minha intimidade com o Senhor. E eu me recordo que eu sempre orava todas as manhãs e falava com o Senhor: Senhor, não permita que nada me afaste de Ti. Se um dia eu me afastar do Senhor, eu me recordo que eu pedi tantas vezes isso a Deus. Se um dia eu vier me afastar do Senhor, eu peço, pode fazer o que o Senhor quiser comigo. Pode fazer o que o Senhor quiser comigo, para que eu retorne aos Teus braços. Porque não existe braços melhor do que os braços do Pai. E eu me recordo que eu sempre orava assim, não tinha conhecimento de nada. Volta e meia ia na igreja, me convidavam, ia num culto, na casa de alguém. Não tinha iniciado a minha trajetória, nem a minha aliança com o Senhor. Mas sempre fui de estar orando com um. Nunca, sempre que alguém me chamava para alguma coisa, eu nunca fechava a porta. Sempre que alguém me convidava para algum lugar, mesmo às vezes sem querer ir, eu ia. Eu estava lá. E o Senhor usava de graça e de misericórdia comigo, com a minha vida, com os meus sonhos, com meus projetos. E aí eu me recordo, eu comecei a lembrar dessas coisas no momento da prova, o que eu tinha peço ao Senhor. Eu comecei a me recordar de todas essas coisas. E quando eu estava nessa situação muito difícil, foi quando eu percebi como eu tinha me afastado do Senhor. Por causa das belezas do mundo, por causa das maravilhas, das coisas que estão ao nosso redor, que a gente acha que nos preenche, mas verdadeiramente não nos preenche. Nos dá alegria, nos dá conforto, nos dá uma paz em determinado momento, mas assim, o que realmente eu precisava, realmente a riqueza que eu tinha, eu estava me distanciando, que era a intimidade que eu sempre tive com o Senhor, com Deus, desde novinha. E aí nesse dia eu estava assim muito arrasada. Nesse dia eu estava muito debilitada e essa amiga, ela me chamou. E eu me recordo até hoje. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele usa pessoas. Jesus, Ele usa pessoas para nos chamar o tempo todo. E quando ela me olhou, eu me recordo que com aquela voz, no momento eu não tive esse discernimento. No momento eu não percebi, eu estava tão fragilizada. Estava tão desanimada, eu estava tão destruída, que eu não percebi. Eu não entendi que era a voz do Senhor ali. Quando ela disse para mim, com aquela voz doce, com aquele amor, com aquela paz, com aquela tranquilidade, eu me recordo como se fosse hoje. Vamos na igreja. E eu não queria ir. No meu íntimo, não tinha vontade nenhuma, não tinha prazer nenhum de ir na casa do Senhor. E ela simplesmente, oxe, menina, vamos, vai ser bom, tu vai ver. Com aquela voz suave, meiga, tão tranquila, que me desarmou e eu não tive nem coragem, nem forças para dizer, não, eu não vou. Falei, tudo bem, vamos. E eu louvo a Deus, eu louvo a Deus por esse momento, eu louvo a Deus por ter usado ela, eu louvo a Deus porque a partir daquele dia, graças a Deus o Senhor me resgatou, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando eu pisei naquele lugar, Deus foi tão bom comigo, que até hoje eu me lembro, quando eu pisei naquele lugar, um lugar tão profético, tão cheio da unção de Deus, tão cheio do poder. Quando eu pisei ali, eu falei,
Eu senti no meu coração, aqui que é o meu lugar. É nos teus átrios que eu quero estar o tempo todo. Eu senti uma paz. Eu senti um amor, um aconchego, um consolo tão grande. A igreja era enorme. Tinha muitas pessoas, não foi aqui. Foi onde eu entreguei a minha vida ao Senhor, foi onde eu me batizei. E quando o Senhor preparou aquele lugar para mim, eu senti um amor tão grande. Um amor que ser humano nenhum pode nos dar. Uma alegria tão grande que nada no mundo pode nos dar. Nada, situação nenhuma. Nada, prazer nenhum. Porque a Bíblia diz que o meu prazer está na lei do Senhor. E ali eu fui tomada de grande mistério, que o Senhor, Ele tem mistério, coisas que não é dada do céu a nos revelar. E ali eu comecei a minha trajetória e cada vez eu queria ir mais. E mais porque eu sentia descanso, eu sentia renovo, eu sentia amor, eu sentia paz, eu sentia a presença do Espírito Santo, eu sentia o poder de Deus, eu sentia Jesus me abraçar e dizer: filha, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. E eu fui sentindo. E era muito bom. Era muito bom. E cada vez que eu tinha oportunidade de estar naquela cidade, às vezes eu ficava daqui, mas meu coração estava lá, minha alma estava lá. E me dava vontade de estar lá. E toda vez que eu tinha oportunidade, eu ia. Toda vez que Jesus chamava, eu abria a porta. E eu ia, e o Senhor fazia grandes coisas. Só que um belo dia, eu tava assim mesmo, no pó, né? Que tem momentos da nossa vida que a gente tá no pó. Nesse dia eu precisava de algo maior. Eu precisava de algo maior, de algo tremendo, de algo forte. E aí eu me recordo que as luzes da igreja tinham se apagado. E o pastor, o bispo, ele levantou um clamor tão grande, tão poderoso, que o poder de Deus desceu ali naquele lugar. O Espírito Santo se fez presente, os anjos do Senhor estavam ali, e meu coração recebia renovo, meu coração recebia paz, amor, tudo que o Senhor tem de bom para nos oferecer, meu coração recebia. E eu sentia, e parece que não tinha ninguém, era só eu e o Senhor ali naquele lugar, e que tudo que o Senhor estava falando ali era direcionado a mim. Eu estava tão num plano espiritual, eu estava tão próximo do Senhor ali em espírito naquele momento, de olhos fechados, que quando o pastor falou, se alguém queria entregar a sua vida ao Senhor, se alguém queria, né, ser transformado, se alguém queria deixar as velhas práticas, coisas que tá na gente devido à decorrência do pecado lá atrás, que às vezes a gente não tem força de abdicar. Quem queria um renovo, uma vida nova, quem queria viver os planos lindos que o Senhor tem, que o Senhor escolheu para a sua vida, que levantasse a sua mão. Irmãos, não é a gente que escolhe o Senhor. Claro que tem pessoas que não, eu quero, tem fome e sede de ti, eu vou levantar minha mão e eu quero te servir, e a prova tá tão difícil, eu quero passar do teu lado, Senhor, e pronto. No meu caso foi totalmente diferente. Eu não fui com o intuito de aceitar o Senhor. Eu ia direto porque era bom, eu sentia paz, eu sentia um amor, eu sentia uma proteção, eu sentia um refrigério, eu sentia tudo que eu precisava pro meu coração, pra minha alma, eu sentia ali naquele momento.
Eu sentia. E eu fui por isso, porque era bom. Porque era bom. Era bom estar ali, era muito bom. Era muito bom estar na presença do Senhor. Algo sobrenatural, é algo que nada no mundo compara, tá? Estar na presença do Senhor. Provar da glória, do poder de Deus ali. E eu me lembro que eu nem imaginava que naquele dia eu ia entregar minha vida ao Senhor. E quando eu me vi, foi algo tão sobrenatural. Por isso que eu digo, não somos nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele nos chama. E quando eu me vi, eu já estava lá no altar. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu nem sabia o que era o aceitar Jesus. Eu só ouvia falar desde a minha juventude, né? Que eu passava, às vezes eu via as igrejas de crente, né? As igrejas evangélicas eu não conhecia, não tinha tanto conhecimento de nada. E aí eu via muitas pessoas falar, entregar Jesus a sua vida, aceitar o Senhor Jesus. E eu lembro que eu falava besteira, porque eu dizia bem assim, mas achava que só eles iam ser salvos. Eles acham que só eles vão ser salvos. Nós também, que temos intimidade com Deus, nós também que oramos, não precisa, o Senhor conhece o nosso coração, não precisa levantar a mão. Eu pensava dentro de mim, precisa levantar a mão para dizer que eu aceito o Senhor Jesus como o único Senhor da minha vida, eu já aceitei. A gente ouve hoje, né? É engraçado, porque a gente ouve muitas pessoas hoje dizer isso. Mas eu já aceitei o Senhor, no meu coração eu já aceitei. Mas o Senhor já vive no meu coração. Ele conhece o meu coração e sabe que eu sou dele. A gente escuta muitas essas coisas. Mas a própria palavra de Deus diz que é necessário. Essa parte eu não sabia. Essa parte era oculta para mim. Que é necessário a gente abrir a nossa boca e confessar com a nossa boca o Senhor Jesus nas nossas vidas. Que a gente o aceita como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. O único. Não pode existir outro. Não pode existir outro. Porque se existir outro, é abominação aos olhos do Senhor. Porque o Senhor, Deus, ele é bem claro quando ele diz na palavra dele, só existe um único intercessor entre mim, que é meu filho Jesus. E Jesus foi, mas deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que está no meio de nós. E o Espírito, ele nos orienta como falar com Deus, porque de nós mesmos não saberíamos. E o Espírito, ele nos orienta a falar com o Senhor. E quando a gente pede em nome do Filho, é concedido o desejo do nosso coração. Para aqueles que agradam e servem ao Senhor, ou para aqueles que necessitam de uma graça naquele momento. E aí eu me recordo que quando eu menos esperei, quando eu abri meus olhos, foi algo tão assim, que quando eu vi, eu já estava lá em cima e aquela multidão me olhando. E aí eu lembrei. Aí veio a timidez. A timidez que eu falei lá atrás, no passado, né? Cadê aquela ousadia? Cadê aquele autoritarismo? Cadê aquela disposição de tomar a frente das coisas e resolver tudo? E dar a última palavra? E dizer, não, assim, é do meu jeito. Cadê? Eu fiquei totalmente desarmada ali. E depois eu tive o discernimento que o Senhor que me levou foi o Espírito Santo. Foi Deus que me escolheu e me levou para estar lá em cima. Porque de mim, eu não iria. Eu ia estar sempre nos cultos, ia provar da glória do Senhor. Quando chegasse na porta, Senhor, obrigada, tchau, e vida que segue. Aí quando eu estivesse fragilizada novamente, eu retornaria e receberia a graça e a misericórdia do Senhor e a unção. E depois, na porta, tchau, Senhor, até a próxima. Mas não, naquele dia foi diferente.
Naquele dia, mesmo sem entender nada, sem compreender nada, quando eu me vi ali, aceitando o Senhor como o único Senhor da minha vida. E Ele ainda fez mais. Eu não conhecia o bispo, eu não tinha afinidade, eu não tinha contato nenhum. E tinha algo dentro do meu coração, porque é assim que o Senhor faz, para provar que é Ele que está fazendo. Tinha algo no meu coração que só eu sabia e que eu tinha desejo de conquistar e realizar. E naquele momento, o Senhor usou o bispo e disse para mim que aquilo que eu queria iria se concretizar na minha vida. E hoje eu consigo provar isso. Provar do que o Senhor tem falado naquela noite comigo. E hoje eu vejo se cumprindo na minha vida. Só que eu saí dali alegre? Não. Eu saí dali confusa. Mas confusa não pelo bispo, pela igreja, pela congregação, não. Confusa comigo mesma, porque eu sabia que eu ainda precisava de muitas libertações. E eu não entendia o que estava acontecendo, foi tudo tão assim, que eu não entendia. Eu não entendia porque eu estava ali aceitando o Senhor e meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí eu fui tomada pelo medo, eu fui tomada pelo um arrependimento tão grande que eu comecei a me desesperar, mas eu não sou daqui, o que é que eu tenho que fazer? E agora, qual é o próximo passo? Eu moro tão longe, eu não vou poder estar aqui. E muitas das vezes a gente tem esse medo, né? De assumir um compromisso com o Senhor. Porque por mais que a gente seja falho, por mais que a gente esteja, né, muito apegado às coisas do mundo, aos nossos sonhos, à nossa rotina, à nossa trajetória, ao nosso plano que a gente traça, né, um plano para as coisas que a gente quer e a gente faz do nosso jeito e acabou. E se alguém vier dizer o contrário, é do nosso jeito e acabou. E às vezes a gente está tão focado nisso que a gente não quer se desprender. Mas no fundo a gente sabe que a gente não pode brincar com o Senhor. Mesmo sem ter entendimento, mesmo sem ter conhecimento na palavra, todo mundo sabe que Deus é poderoso e não se brinca com o Senhor. Não se brinca. E aí eu sei que eu senti esse medo, porque eu sabia que eu tinha tomado um passo muito sério, muito importante, que não poderia brincar com o Senhor. Eu sabia disso. E eu comecei a me preocupar. E se eu não tiver capacidade, né? Começou a vir vários medos na minha mente, porque a gente acha que a gente servir ao Senhor, viver os planos que Ele tem para nossa vida, é um martírio. A gente acha que não, eu morri, não vou poder mais fazer certas coisas e acabou. E vem essa enganação, né? Que o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração, como se fosse um peso grande, servir a Deus. E as pessoas às vezes por medo não vai. E eu senti tudo isso naquele momento, foi um misto de sentimentos. Eu senti tudo isso. Mas eu não estou preparada, né? Que a gente ouve muitas pessoas dizer isso, mas eu não estou preparada. Nós nunca estamos preparados para nada. A gente planeja, mas é o Senhor que dirige os passos. E às vezes a gente gasta muito tempo conquistando. E aí um belo dia o Senhor decide tirar o fôlego de vida. E a gente vai e tudo fica. Fica filho, fica marido, fica casa, fica diploma, fica carro, fica bens, fica empresa, fica roupas. Aquela quantidade de sapatos que você tem, fica tudo. A sua poupança que você vem fazendo, a sua previdência que você faz para desfrutar lá na frente, você nem desfruta, fica tudo. Todo o seu esforço, todo o seu trabalho, fica para outras pessoas usufruírem. Isso é correr contra o vento. Então, muitas das vezes a nossa mente ela tá tão fechada que a gente não consegue abrir para certas coisas e a gente tem esse pensamento pequeno. Que é um caminho de sofrimento. Claro que tem as dificuldades, como todo mundo tem. Todo ser humano tem dificuldades. Todo. Mas a diferença é que o Senhor ele nos capacita nas dificuldades. É que o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos dá discernimento. E fora isso, o Senhor nos conduz ao caminho da salvação.
da salvação eterna, o caminho de estar com Ele na glória quando a gente partir. Ele nos diz que a gente vai desfrutar de tudo que Ele tem para nós aqui na terra e ainda como consequência a gente vai poder herdar o reino dos céus. Existe coisa mais maravilhosa que isso? E as pessoas estão invertendo as coisas. Estão preferindo não estar no reino dos céus após a morte e desfrutar de tudo aqui na terra, sabendo que a gente pode desfrutar de tudo com Jesus, mas ter a nossa alma garantida no reino dos céus. E eu sei que eu fiquei com tudo isso na minha cabeça, pensando, com medo, meu Deus, e eu fui tomada por um arrependimento tão grande, que hoje eu me pergunto, Senhor, por que eu tive aqueles pensamentos, aqueles sentimentos naquela época? Se não existe nada melhor do que entregar nossa vida a Ti. E com o passar do tempo, com o passar da minha trajetória, o Senhor começou a me revelar coisas e me mostrar coisas que eu comecei a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa por eu ter pensado dessa forma, por eu ter me arrependido. E comecei a me sentir tão feliz de saber que, meu Deus, foi o Senhor que me levou ali naquele momento a fazer uma aliança contigo. Foi o Senhor que me levou. E eu glorifico porque o Senhor bateu na porta e o Espírito Santo me ajudou a abrir a porta. Mesmo sem eu entender, mesmo sem eu querer, mesmo sem eu compreender. O Espírito Santo, ele me ajudou. E ali o Senhor me resgatou. E daquele dia em diante, eu comecei cada vez mais, quando eu comecei a entender o chamado do Senhor, a partir daquele dia, eu comecei a compreender mais e mais e mais, e ter fome e sede do Senhor todos os dias. E depois, o Senhor é tão bom, que eu sempre, quando eu não entendia das coisas, era engraçado. Eu tinha uma visão totalmente diferente do batismo e eu não queria. Eu nunca quis descer as águas, me se tornar um novo ser, uma nova criatura, abdicar dos meus desejos para fazer a vontade do Senhor se cumprir na minha vida, que a vontade dele é melhor do que a nossa. A Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, perfeita. É perfeita. A nossa é imperfeita, mas a do Senhor é perfeita. Perfeita. E eu não queria. Eu disse, eu nunca vou me batizar. Nunca. E as provas vinham. E o deserto vinha. E cada vez mais eu tinha fome e sede de buscar o Senhor. E aí o Espírito Santo mais uma vez, o Consolador, o intérprete da palavra, o nosso amigo fiel, começou a ministrar no meu coração o significado do batismo. E eu comecei a desejar aquilo começou a arder no meu peito, no meu coração, que eu precisava deixar as velhas práticas, que eu precisava renascer para Cristo Jesus, que eu precisava ser um novo ser, uma nova criatura. Eu comecei a me desarmar. E aí então, no dia do meu batismo, foi a coisa mais linda. Eu só chorava, fila enorme, igreja enorme, época de inverno, eu me recordo como se fosse hoje, chuva, frio, e a água da piscina estava pela graça. E eu ali no finalzinho da fila, no mesmo altar que eu tinha entregado a minha vida ao Senhor, um tempo atrás, e eu ali. E eu me recordo que ansiosa para chegar logo a minha vez, né? E eu só chorava. Eu sentia algo tão bom dentro de mim, eu sentia uma coisa tão linda, tão poderosa, que eu só chorava. Só chorava de alegria, de saber como Deus é bom, como Jesus nos ama, como Ele cuida da gente. Eu só chorava. Eu não conseguia conter as lágrimas. Até chegar a última pessoa, chegar a minha vez. E ali foi um momento único que eu louvo a Deus por isso. Por eu ter aberto mais uma vez a porta do meu coração para Ele. Eu louvo por isso. E grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. E grandes coisas Ele ainda fará.
Só peço a Ele que me fortaleça cada vez mais. Que cada dia mais Ele use de graça, de misericórdia com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, com a minha parentela, com os meus amigos. E que cada amanhecer Ele me transforme cada vez mais. Porque eu sei que a gente vai partir, a gente nunca vai estar perfeito. Perfeito só Cristo. Mas eu disponho o meu coração todos os dias para buscar o Senhor e para entender das coisas de Deus. E todas as vezes que o Senhor bater a porta do meu coração vai estar disponível para o Senhor. E eu tenho tantas experiências para contar de todas as vezes que Ele bateu e eu abri, Ele entrou, Ele ceiou comigo. E tudo que Ele já me concedeu alcançar, todas as riquezas. Eu sei que muito mais eu ainda preciso saber e aprender. E todas as vezes que Ele bateu, eu vou estar disposta a abrir. Eu venho, meu irmão, te contar um pouco dessa minha história, um pouco dessa trajetória, porque o Senhor colocou essa palavra hoje no meu coração. Que Ele está à porta. Ele está à porta batendo. Ele está à porta batendo no teu coração. Estamos vivendo tempos difíceis, mas tudo é permissão do Senhor. Porque Ele está à porta. Ele está batendo no teu coração. Ele está à porta, Ele está te esperando. Ele não cansa, Ele não desiste de você. E Ele está batendo. Ele está esperando você abrir. Para quando você abrir, você provar. Provar do melhor dessa terra. Provar das graças, das misericórdias, do amor dEle. E Ele entrará. Ele entrará na tua vida, na tua casa. Ele limpará toda a bagunça da tua alma, do teu coração. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele vem e traz com ele sete entidades malignas. E ele faz o maior arraso. Ele faz o maior arraso no teu coração, na tua casa, que é o teu corpo, tua alma. Ele faz um arraso, ele faz um estrago. Mas Jesus está à porta. Jesus está à porta. Ainda há esperança. Jesus está à porta batendo. Abra. Esse clamor eu faço para ti hoje, nessa manhã. Abra a porta do teu coração. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus ceiar contigo. Deixe Jesus colocar as coisas nos devidos lugares. Deixa Ele organizar a tua casa. Deixa Ele organizar a tua vida enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Deixa Ele entrar. Deixa Ele separar. Deixa Ele escolher. Deixa Ele ungir. Deixa Ele passar o sangue da proteção, o sangue que diz: esse é o meu filho amado. Como Deus disse a Jesus: esse é o filho amado, é meu filho amado, em quem me comprazo. É isso que o Senhor quer. Que você seja um bem-aventurado, um filho amado, em quem Ele tem prazer. Agrada-te do Senhor, como Salmos 37 diz. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas agrada-te. Agrada-te. Busque Ele acima de todas as coisas. A justiça dEle, que é a palavra, as leis, os testemunhos. Busque. E as demais coisas Ele fará na tua vida. É consequência. Mas abra a porta do teu coração. Abra a porta. Pai amado, querido Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, meu Pai. Oh, Jesus, obrigada pela Tua grandeza. Obrigada pela Tua presença, pelo Teu amor, pelas Tuas graças e misericórdias. Não somos merecedores de nada, meu Pai, mas o Senhor é grande. O Senhor é o Rei da terra. Todas as coisas o Senhor pode. A Tua palavra diz que é o Senhor que exalta, é o Senhor que abate, é o Senhor que mata, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que fere e é o Senhor que cura a ferida, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eis aqui a Tua filha, Senhor. De mim nada poderei falar se o Teu Espírito Santo não me orientar. Mas eu venho orar pela vida de todos que estão ouvindo, Pai, um pouco do meu testemunho, da minha trajetória. E a Tua palavra, a palavra que o Senhor dispôs no meu coração essa manhã.
Que a tua palavra ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra primeiro em nós para depois penetrar no outro, meu Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, toca profundamente o coração de todos que estão a escutar, meu Pai. Ô Pai, dá sensibilidade, Senhor, aos ouvidos. Dá discernimento para quando Jesus vier a bater na porta, eles entenderem a mensagem da cruz. Eles abrirem a porta, meu Pai, para que o Senhor entre. E o Senhor ceie com eles. E o Senhor transforme. E o Senhor organize as coisas na vida de cada um. Eu venho repreender todo o mal. Todo espírito de enganação, meu Pai. Toda a artimanha do inimigo que tenta contra a vida deles. Ah, Pai, tapa os ouvidos, Jesus. Tapa os ouvidos. E faça com que eu ouça só a Tua voz. A voz do Teu Espírito Santo, meu Pai. E que por Ti todos sejam curados e libertos. Abençoa. Dá um domingo de paz, de prosperidade, de tranquilidade, meu Pai. Oh, aleluias. Eu louvo e glorifico, Senhor, pelo Teu poder. E abençoa a vida de todos eles. Através do poder do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe, meus irmãos. E que a graça e a misericórdia do Senhor seja todos os dias na minha vida e na tua vida. Amém. Um forte abraço. Fiquem com Deus.